Vamos começar aqui a apresentação sobre a política racial hitleriana, ou seja, no tempo de Adolf Hitler, nos anos 30 e 40 do século XX, no nazismo. Ou seja, vamos ver o que é que os nazis pensavam sobre a raça, ou seja, o pensamento racial hitleriano nazi, e o que é que fizeram. Portanto, há duas coisas que os alunos devem saber: o que é que eles pensaram e o que é que fizeram, porque uma coisa é pensar-se e escrever-se eventualmente, outra coisa é fazer, não é? Algumas das imagens são de um dos campos de concentração mais importantes, um complexo de campos de concentração. Auschwitz-Birkenau eram dois, afastados, mas interligados entre si, que formavam um complexo. Aqui está uma placa colocada à entrada, atualmente, colocada há alguns anos, porque havia duas hipóteses nos últimos anos: ou destruir tudo ou guardar como memória. A opção que venceu foi guardar como memória. Auschwitz-Birkenau era na Alemanha, mas atualmente é na Polónia, porque a Alemanha ficou mais pequena e essa parte pertence atualmente à Polónia. Aqui uma imagem de pessoas levadas para o campo de concentração. Geralmente eram levadas de comboio. Isto era tão organizado que era um campo de morte organizado e, portanto, havia redes de caminhos de ferro para levar as pessoas para os campos de concentração, alguns dos quais eram campos de morte. Aqui uma imagem da chegada a Auschwitz. É preciso ter em conta que no início não sabiam o que é que estavam a fazer aos judeus, ou melhor, os judeus não sabiam o que é que lhes iria acontecer, porque havia um grande secretismo acerca dos campos de concentração. E, portanto, quando começaram a levar os judeus para os campos de concentração, nem a população, nem os próprios judeus sabiam que iam para campos de concentração. Pensavam que iam ser deportados, expulsos da Alemanha, eventualmente mortos, não sabiam. Não é? Pois é que foram vendo. Isto é um mapa dos campos de concentração e de extermínio. Como o nome indica, concentração era para concentrar. Extermínio para exterminar, para matar. Portanto, se olharem para a legenda, só vendo o PowerPoint com atenção, é que dá. Agora, com a minha explicação, poderão não conseguir ver, e as cores não se veem, mas há uns de concentração, que são assim mais escurinhos, e uns mais verdes, que são campos de extermínio, de morte, ou seja, o sistema de morte, matança de judeus, e não só de judeus, como iremos ver, demorou tempo a fazer, e portanto nem todos os campos de concentração tinham instalações para matar ou para queimar os cadáveres. Portanto, há campos só para concentrar e depois, quando era para os matar, levavam-nos para outros campos onde havia, por exemplo, crematórios para fazer desaparecer os corpos. Isto é a entrada de Auschwitz-Birkenau, ou melhor, até a outra porta. É uma das portas do campo. Auschwitz-Birkenau vê-se ali em cima. No início eles começaram a construir os campos e faziam vedações em arame farpado. Mais tarde foram melhorando em termos de segurança, claro, as instalações. Porque isto são muitos campos, reparem. Era preciso eliminar milhões de pessoas, quando isto exigia uma organização extremamente complexa. E mais ainda nos espanta. Se matar uma pessoa é complexo, matar 10 milhões, reparem como é que é, não? Outra imagem de alguns dos blocos, não é? Claro, os próprios prisioneiros trabalhavam nos campos e por isso diz ali primeiros blocos construídos pelos detidos alemães. Isto é de Sachsenhausen, outro campo de concentração. Isto são imagens de crematórios, ou seja, para queimar os corpos. Isto são imagens de detidos, com as várias posições, de lado, de frente, a 3/4. E os tem a estrelinha de 6 pontas, obviamente são judeus. Como irem ver noutra imagem, nem todos eram judeus. Isto eram as latrinas onde as pessoas faziam as suas necessidades, urinário, defecar. Vão ver, até isto é industrial, são às dezenas e dezenas, não? E não, nem sei como lhe chamar, uma espécie de tarimbas, estas coisas em madeira, onde eles estavam ali às dezenas, onde coubessem. Pronto, era quase como coelhos, como animais.
Crianças sujeitas a experiências médicas. Nos campos de concentração fizeram-se experiências científicas, entre aspas. Em vez de ser com ratinhos, era com pessoas. Aqui o resultado das experiências e, portanto, vários membros amputados e pessoas cortadas aos bocados, etc. Uma imagem aérea onde se vê um crematório ali em cima, à direita uma sala para as pessoas se despirem, para os condenados, aqui uma câmara de gás. O gás venenoso era o Zyklon B, era um dos produtos que foi criado para as pessoas morrerem intoxicadas. Tem uma fotografia aérea quase no fim da guerra, diz ali, agosto de 1944. Muitas destas coisas não se sabia que existiam, mesmo serviços de informação de alguns países não sabiam o que é que se estava a passar. E quando invadiram a Alemanha é que começaram a descobrir. Não é? A maior parte das pessoas não saberia. Não é? Aqui, sapatos das vítimas. Reparem, cada par de sapatos é uma pessoa morta. Vejam só, não é? Quando à pressa os crematórios não chegavam, queimavam os cadáveres. Aqui uma imagem de um dos crematórios de Auschwitz. Portanto, estas instalações tinham aqueles fornos lá dentro para queimar os cadáveres. Aqui uma das primeiras coisas que se fez, em 1935, reparem, alunos judeus, a estrela judaica, a estrela de David, a serem humilhados pelos colegas alemães. Aqui a Noite de Cristal, em 1938, uma sinagoga, ou seja, um templo religioso judaico a ser incendiado. Aqui soldados alemães que iam para a Polónia. Na Polónia havia vários guetos, que eram bairros só de judeus, onde eles estavam, porque a Polónia foi invadida, foi logo o primeiro território a ser invadido a 1 de setembro de 1939, dando origem início à guerra. Aqui soldados alemães a gozarem, a humilharem um judeu, como se vê. Aqui num ataque a Varsóvia, na Polónia, os judeus a renderem-se. E o RSS também foi invadida pelo Hitler, apesar de haver um tratado de paz entre os dois países e de não agressão. Mas foi invadida e muitas vezes não havia tempo nem meios para queimar os cadáveres. Era a monte e matavam-nos assim de qualquer maneira. Como veem aqui, não é? Serem executados com um tiro na cabeça. Nos campos de concentração havia câmaras de gás, portanto, gás tóxico. Mas onde não havia, podiam usar outros processos. Né? Matar um é mais complexo do que matar dezenas ou centenas de cada vez. Por isso é que eu falava numa indústria. Aqui um documento em que se refere ali pelo número de os caixões e o número ao pé do caixão, portanto, o número de pessoas já mortas naquela data. Isto é um relatório. Né? Portanto, isto havia uma estrutura organizada. E aqui outra parte do relatório. Depois no PowerPoint verão com mais atenção e mais tempo do que eu tenho aqui. Façam o favor de ler a legenda, porque é para eu não dizer nada. As SS era um dos corpos policiais que havia na Alemanha. SS, em alemão. Esta imagem ilustra uma coisa que eu disse atrás. Não só judeus foram perseguidos. Se olharem para aqui, nos campos de concentração usavam este símbolo. Os judeus usavam uma estrela de 6 pontas, mas se repararem aqui, há políticos alemães, há políticos franceses, há políticos judeus, há pessoas antissociais, há ciganos, há testemunhas de Jeová, homossexuais, apátridas e pessoas de delito comum que por vezes eram levadas para os campos de concentração. Até portugueses que apanharam em França foram alguns levados para campos de concentração e não tinham nada a ver com o assunto, não viviam em França, eram imigrantes portugueses. Agora, as medidas foram sendo tomadas pouco a pouco. Isto não está por ordem cronológica. Reparem, boicotar, ou seja, não ir às lojas de judeus. Esterilizar pessoas que tivessem defeitos, deficiências genéticas, alemães, portanto, os próprios alemães que tivessem defeitos genéticos não podiam ter filhos, eram esterilizados. Os judeus foram sendo expulsos da administração pública, de professores, de juízes, etc. Mulheres que tivessem doenças hereditárias e que tivessem engravidado, que eram obrigadas a abortar, porque os alemães pensavam que a raça era pura, mas era preciso fazer tudo para que a raça alemã, que eles consideravam ariana, pura, se mantivesse pura.
E, portanto, os alemães não podiam ter filhos com pessoas de outra raça, as mulheres com doenças hereditárias não podiam ter filhos, deficientes que nascessem alemães eram eliminados, etc. E aqui nas leis raciais de Nuremberg é uma cidade alemã, portanto, os judeus deixaram de ter direitos, os judeus deixaram de poder ser patrões de mulheres, por exemplo, alemãs, proibidos de casar com alemães, etc. Portanto, foram muitas as medidas que foram sendo tomadas, pouco a pouco, é uma maneira de dizer, progressivamente. A certa altura, obrigá-los a usar estrelas amarelas, isto não está por uma ordem específica, não está por ordem cronológica nem de gravidade. Trabalhos forçados para os judeus. E uma das últimas coisas, quando o Hitler decidiu eliminar todos os judeus, tiveram de criar, houve um concurso para apresentar soluções para matar judeus em grande quantidade, e portanto a proposta que pensou que foi através deste gás tóxico chamado Zyklon B. Já vos falei dos guetos que foram criados, bairros onde os judeus viviam isolados antes de decidirem o extermínio, porque, como volto a chamar a atenção, isto é progressivo. E é só, termino por aqui.